Eu estou esperando abrir o arquivo. A gente já terminou toda a parte geral de recursos. Hoje nós vamos trabalhar com apelação. Deixa eu ver. Está abrindo ainda. Gente, então vamos lá. A apelação é o recurso cabível contra a sentença. A gente chama ele de recurso tipo. Por que fala recurso tipo? Porque ele é, sim, com certeza, né, o recurso mais importante e é o recurso mais completo, né? No que a lei não dispor sobre os outros recursos, a gente usa o que está disposto na apelação, tá? Então, tá aqui o arquivo, mas eu quero abrir outro arquivo aqui para dar uma contextualizada. Vamos lá, vamos pegar o tranco. Então, gente, é o seguinte, se você pega aqui esse mapa mental do processo, temos aqui o quê? Uma sentença, né? Depois de todo o processo, se ajuizou, o juiz deferiu a petição inicial, citou o réu, teve audiência, não fez acordo, aí teve a contestação do réu, a impugnação do autor, o juiz saneou o processo, as partes especificaram as provas que pretendem produzir, foi feita uma perícia, né? Teve audiência de instrução e julgamento, o juiz profere uma sentença. Essa sentença pode ser uma sentença de mérito, que extingue o processo com resolução do mérito, como pode ser uma sentença terminativa, uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Em qualquer um dos casos, ela pode conter um erro. O erro em procedendo ou o erro em judicando, né? Ou seja, o erro de procedimento ou o erro de julgamento. Existindo qualquer um desses dois erros, a parte que foi prejudicada por esse erro pode ir contra essa sentença para tentar modificá-la, ou até mesmo anulá-la, né? Modificá-la, reformá-la, se for um erro em judicando, e anulá-la, se for um erro em procedendo, tá? Para isso, a parte se utiliza de um recurso, que é o recurso de apelação. E aí o artigo 1009, tá? Ele é muito claro em dizer o seguinte: contra sentença cabe apelação. E é contra todo tipo de sentença, tanto sentença definitiva quanto sentença terminativa, tá? A gente utiliza a apelação contra a sentença em 90% dos casos. Por que 90% dos casos? Porque a gente tem duas exceções. Uma é um juizado especial. Contra a sentença proferida no juizado especial, é utilizado o recurso inominado. Gente, vê se isso é nome de recurso. Recurso inominado, recurso sem nome. Eles ficaram 7 anos para fazer a lei do juizado, porque a Constituição previu em 88 e a lei só saiu em 1995. E eles não conseguiram dar um nome para o recurso, recurso inominado. O fato é que, contra a sentença proferida no juizado, não cabe apelação, cabe recurso inominado. E o outro caso, é um caso que a gente vai estudar mais para frente, que é o caso em que eu tenho uma sentença numa causa internacional, que é uma causa em que eu tenho, de um lado, um órgão
um órgão internacional, ONU, OMS, por exemplo, né? E do outro lado, um município ou uma pessoa residente no Brasil, essa causa ela tramita na Justiça Federal e contra a decisão dessa causa não cabe apelação. Cabe o quê? Recurso ordinário constitucional, que a gente vai estudar especificamente mais para frente, tá? Fora isso, em todos os casos, é sentença, não tem dúvida, cabe apelação, tá? Claro que na prova eu não vou colocar assim, o juiz proferiu uma sentença, qual o recurso cabível? Não. Eu vou falar o seguinte, o juiz julgou o pedido procedente, qual o recurso cabível? Sentença. Julgou procedente, julgou improcedente, julgou parcialmente improcedente ou extinguiu sem resolução do mérito, cabe sentença, tá? E qual que é o prazo para interpor essa sentença, essa apelação? Volta tudo. Rebobina, tá? Julgou o pedido procedente, julgou improcedente, julgou parcialmente procedente ou extinguiu sem resolução do mérito, tá? Cabe apelação. E qual que é o prazo para interpor essa apelação? Aí tá, a gente tem que voltar aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Aqui. Foi proferida a sentença aqui. Depois dessa sentença, qual que é o prazo para interpor essa apelação? Quero ouvir de vocês. Vocês já sabem isso. Qual que é o prazo para interpor a apelação após a sentença? dias? Prazo de 15 dias. Perfeito, tá? Por quê? Porque todos os recursos têm prazo de 15 dias, fora os embargos de declaração, que tem prazo de apenas 5 dias, tá? Mas, na apelação, a gente tem uma exceçãozinha, que é o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala o seguinte, né? Se for proferida uma decisão numa ação que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo é de 10 dias, tá? Então, se for um caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo vai ser 10 dias. Fora isso, né, é o prazo de 15 dias. Legitimidade. Quem pode interpor apelação? Repara no verbo, eu falei quem pode interpor apelação. Por quê? Quando se trata de apelação, o verbo é interpor, tá? Apelação não, quando se trata de recursos, o verbo é interpor, salvo o caso de embargos, que aí o verbo será opor, tá? Bom, simples, pode interpor apelação quem foi prejudicado. A parte prejudicada, o terceiro prejudicado, que tem que mostrar qual foi seu prejuízo, e o Ministério Público, que vai poder interpor apelação quando atuar como parte no processo ou como fiscal do ordenamento jurídico, tá? Bom, agora vem procedimento. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a sentença, 15 dias depois. No prazo de 15 dias. Pode ser no segundo dia, pode ser no terceiro, no quarto, no quinto e até o 15º. Nós vamos fazer o quê? Interpor a apelação. Aí, interposta a apelação. Vamos mudar aqui a cor, porque a gente mudou de fase, né? É igual no Atari. Vou pôr esse verde aqui, eu já tinha usado ele. Tinha usado um verde mais escuro, mas usei azul ainda, então vamos pôr azul. Né? Então tá aqui, eu vou interpor a apelação. Interposta a apelação, gente, a primeira pessoa que tem contato com ela é o juiz que proferiu a decisão. Por quê? Porque a apelação ela é interposta perante ao juiz que proferiu a apelação. Perante ao juiz o ACOM, aquele que proferiu a decisão, é quem vai receber a apelação. Pô, professora, situação desagradável, né? Eu estou contando para o juiz que... Eu estou contando para o juiz que eu estou recorrendo à decisão dele. Ele pode não gostar, o problema é dele. Ele é o diretor do procedimento, ele tem que saber
que houve um recurso contra aquela decisão, até para ele não dar o trânsito em julgado dela. E aí você interpõe a apelação, o juiz intima a parte contrária para responder, tá? Princípio do contraditório. Então, são as essa resposta chama contra as razões. Ele também, a parte contrária também vai ter 15 dias para fazer as contras-razões. E aí, este processo vai para a segunda instância, tá? E aí, eu vou mudar de linha, né? Se ele vai para a segunda instância, eu vou mudar de linha. Aí, eu tenho que desenhar. Aí, ele vai para a segunda instância, gente. Ai, meu Deus do céu. Na segunda instância, quem vai ser a primeira pessoa a ter conhecimento, a ter notícia? Ah, que coisa. Então, meu filho, vem cá, vou ter que te diminuir um pouquinho, acho que aqui fica bom. Qual que vai ser a pessoa que vai, a primeira pessoa a ter notícia, a ter conhecimento daquela ação? É o relator, né? Então, vai para a segunda instância, para o relator fazer o juízo de admissibilidade. Vocês lembram? O que é o juízo de admissibilidade? É observar se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Então, a parte interpõe apelação no juízo ACO. Em 15 dias depois, a parte contrária pode contrarrazoar. E após isso, o juiz da primeira instância não faz nada. Ele só encaminha para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Lá, vai para uma Câmara, onde tem 5 desembargadores. Mas só 3 vão julgar meu recurso. E desses 3, um é o relator. E a primeira coisa que ele vai fazer é fazer, né, o juízo de admissibilidade, que a gente já falou sobre ele. Ou seja, observar todos os pressupostos de admissibilidade. Na verdade, quando chega para o relator, ele pode fazer tudo isso daqui, ó, que está previsto no artigo 932. Ou seja, ele pode não conhecer o recurso, se ele achar que não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, então ele analisou lá os requisitos de admissibilidade e achou que não preenche todos, tá? Quando ele achar que o recurso está prejudicado porque não impugnou corretamente a sentença, nesses casos ele pode não conhecer o recurso. Se não conhece o recurso, ele não vai, gente, ele não passa para a segunda fase, que é a análise do mérito. Ele morre ali. E aí a decisão transita em julgado. Agora, ele pode também, ele mesmo, negar provimento ao recurso ou dar provimento ao recurso. Ele mesmo, o relator. Porque quem dá provimento ou nega provimento é que analisa o mérito do recurso, que deve ser feito pelo colegiado. Mas existem exceções em que pode ser feito pelo próprio relator, tá? Que são essas daqui. Ele nega provimento quando o recurso for contrário à súmula do STF, do STJ ou do tribunal recorrido, tá? Quando for contrário a acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recurso repetitivo, que aí são os famosos precedentes, e também quando for contrário a entendimento firmado em IRDR, que é incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, que também são precedentes. E o contrário também é verdadeiro, gente. Ele pode dar provimento se o recurso for a favor e a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ ou do tribunal, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competências, os famosos precedentes, tá? Bom, mas, também é neste momento, né, quando está aqui com o relator, que ele vai analisar, primeiro, se existe uma tutela antecipada recursal e deferi-la ou indeferi-la, tá? E também ele vai declarar se tem ou não um efeito suspensivo. Lembrando que a apelação é o único recurso a ter por lei o efeito suspensivo,
mas eu disse a ter por lei. Os outros podem ter, se o relator deferir. A apelação não, ela tem por lei. Ele tem que dar o efeito suspensivo, salvo se eu tiver um desses casos aqui do parágrafo 1º do artigo 1012, tá? Ou seja, se for uma decisão que homologa divisão ou demarcação de terra, não tem efeito suspensivo. Se for uma decisão que condena a pagar alimentos, não tem efeito suspensivo. Se é uma decisão que extingue sem resolução do mérito ou julgue improcedente os embargos, não tem. Os embargos executados, né? Não tem efeito suspensivo. Se é uma decisão que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, não tem efeito suspensivo. Se é uma decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, não tem efeito suspensivo. E se é uma decisão que decreta interdição, também não tem efeito suspensivo, tá? Gente, deixa eu deixar claro aqui, quero que vocês reparem, que são os casos de urgência. Sempre que eu der uma decisão que é urgente que seja cumprida, por exemplo, condenar alimentos. Alimentos é para a pessoa comer mensalmente, diariamente, né? Não vai ter um efeito suspensivo. Fora esses, tem um efeito suspensivo logo de cara, tá? Bom, tá. Aí é o seguinte. Foi para o relator. Se passar pelo juízo de admissibilidade do relator, e repare que esse juízo de admissibilidade do relator é uma peneirinha, né? Passou, veio aqui para o quê? Para a sessão de julgamento, que vai ser feita pelo colegiado. Ou seja, pelos 3 desembargadores, tá? Perdão, gente. O que acontece nessa sessão de julgamento? Primeiro, o relator expõe a causa. Depois, é aberto prazo para que as partes, né, o recorrente e o recorrido, façam suas sustentações orais. Primeiro o recorrente, 15 minutos, depois o recorrido, mais 15 minutos. E aí, depois, os outros todos os desembargadores votam. Ou seja, no final dessa sessão de julgamento, a gente já sabe qual que é a decisão. Mas vai caber ao relator digitar o acórdão e publicá-lo, né? Então, eu posso ter o julgamento hoje e só vai ter a publicação do acórdão daqui a 10 dias, tá? E aí a gente considera que a decisão foi publicada e pode ser objeto de recurso especial, recurso extraordinário, a partir dessa publicação nos 10 dias depois, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Vamos lá, vamos recapitular com a tia, tá? Foi proferida a sentença, 15 dias para o autor recorrer dessa sentença, para a parte recorrer dessa sentença, tanto o autor quanto o réu podem recorrer, contanto que exista um erro na sentença e que tenha prejudicado aquela parte. 15 dias interpõe o recurso, que, no caso da sentença, é a apelação. Interposta a apelação no juízo ACO, nós teremos mais 15 dias para a parte contrária responder, através das contrarrazões. O que a parte contrária vai falar nas contrarrazões? Que a sentença é linda, maravilhosa e não deve ser modificada, tá? Bom, após as contrarrazões, o juiz da primeira instância remete os autos para a segunda instância. Por quê? Porque a apelação ela é interposta no juízo ACO, que proferiu a decisão, e julgada no juízo adquem, tá? Que é aquele que vai julgar, que é a instância superior. Chega lá, a primeira pessoa a analisar é o relator, que é um desembargador. Ele pode deferir ou indeferir o efeito suspensivo, lembrando que ele deve deferir o efeito suspensivo, indeferir é exceção, conforme o parágrafo 1º do artigo 1012. Pode deferir ou indeferir uma tutela antecipada. Pode negar ou dar provimento sozinho, monocraticamente, se tiver dentro do 932, inciso 4, inciso 5. E pode conhecer ou não, dependendo de estarem ou não presentes os pressupostos de admissibilidade. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
ele vai encaminhar esse recurso para a sessão de julgamento pelo colegiado. E aí ele e outros 2 desembargadores vão julgar este recurso. A sessão de julgamento começa, ela é pública, tá, gente? E começa com ele, o relator, expondo a causa. Depois, ele abre prazo de 15 minutos para as partes fazerem sua sustentação oral, 15 minutos para o recorrente, depois 15 minutos para o recorrido. E aí, depois das sustentações orais, os desembargadores proferem os seus votos. E aí a gente já sabe quem ganhou e quem perdeu, né? Porém, cabe ao relator redigir o acórdão. E após redigi-lo, ele vai publicá-lo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Para mim tá de boa. Bem, Tranquilo, Michele. bem facinho, bem regrado, né? Gente, espera que o meu áudio aqui tá muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver se eu pego um fone, que no fone vai ficar melhor. Fala alguma coisa para ver se meu áudio aumentou. Câmbio. Melhorou um pouquinho. Oi, Túlio, tudo bem? Quem estava Tudo bem, perguntando, Michele? gente? Alguém estava me perguntando alguma coisa. Eu comentei que deu para entender bem, é tudo muito regradinho. Ah, é. De entender tranquilo. O que eu não entendo, por que não funciona isso aí? Porque é por causa da estrutura do judiciário. A gente tinha que ter mais juízes, mais funcionários, mais maquinário, mais espaço, tá? O problema é a estrutura física, não a lei. Mais dinheiro para pagar. Mas isso tudo demanda dinheiro, né? É uma questão da lei mesmo, sabe? É uma questão muito mais da lei, não, muito mais da estrutura, uma questão muito mais administrativa do que legal. Né? E as pessoas acham que, assim, mudando a lei, a gente pode fazer dar certo. Não, a gente tem que mudar a estrutura mesmo, tá? Bom, agora a gente vai continuar falando da apelação, porque ainda tem outras coisas para falar com vocês, tá? Deixa eu mudar o share aqui, mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar, viu, gente? Mudou, melhorou aqui um pouquinho meu áudio. Eu não sei por que esse alto-falante está tão baixo. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora do saneamento de vícios durante o processo. Olha só o que fala o 938, parágrafo 1º, é bem interessante. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Ou seja, por exemplo, é muito comum a gente ajuiza a ação de alimentos e a criança tem 15 anos. Até chegar nessa fase recursal, demorou tanto, ela já tem 18. E aí você não tem uma procuração dela nos autos, dando poder ao advogado. Você tem da mãe dela, mas ela se tornou maior. Então, você tem que regularizar essa representação. O próprio relator, lá na fase recursal, manda sanar esse vício. Sana o vício e continua o recurso. Ele não precisa mandar voltar para a primeira instância para sanar o vício ou extinguir o processo por causa disso. Ele mesmo pode intimar as partes para resolver o vício, tá? E aí fica mais prático realmente, tá? Eu dei até alguns exemplos aqui, né, no material, depois vocês dão uma olhada lá. O Ministério Público não foi intimado e deveria, né, do processo, então
Se intima o Ministério Público, ele ratifica os atos, está ok, sanou o vício, né? O litisconsorte não foi citado e deveria, da mesma forma, ele é citado, ratifica os atos, a gente continua, tá? Outra coisa, novas questões de fato que podem aparecer. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Ou seja, gente, tem que ser um fato novo ou superveniente. Fatos são supervenientes são aqueles que acontecem depois da sentença. E os fatos novos são aqueles que já existiam, mas que eu não tinha noção, eu não tinha conhecimento deles, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina aqui um caso de alimentos, tá? Então, você está lá discutindo o valor dos alimentos, o pai ganha um salário mínimo, e aí o juiz o condena a pagar R$330, 30% do salário mínimo. 2 dias depois da sentença, este senhor ganha na loteria. Eu, se sou autora dessa ação, eu apelo, falando, olha, a possibilidade financeira dele mudou enormemente de um dia para o outro, então o valor dos alimentos também deve mudar. Tá? Por quê? Porque eu posso alegar um fato que eu não tinha alegado antes? Pode, por quê? Porque é um fato superveniente, que ocorreu depois. Fora isso, gente, eu não posso alegar outros fatos. Se eu poderia ter alegado o fato na primeira instância e não aleguei, eu não posso alegar na segunda instância. Aquela ideia de vou guardar uma carta na manga para utilizar se houver recurso, eu tenho que ter alegado antes, sob pena de preclusão. Só vou poder alegar depois se for um fato superveniente ou um fato novo, tá? Ah, então tá. Pois é, professora, aleguei um fato novo, beleza. Tem que provar. Porque tudo que eu alego no processo, gente, tem que provar. E às vezes eu acho engraçado que as pessoas ficam bravas, né? Os clientes, eles falam assim, poxa, mas eu tô falando a verdade. Eu falei, cara, eu sei. Mas o juiz só vai acreditar se você provar. E aí a prova, ela pode ser documental, pode ser pericial ou pode ser até testemunhal, né? Se a prova for documental, a gente prova na segunda instância de forma muito fácil, só juntando o documento aos autos, né? Agora, se for testemunhal ou pericial, a segunda instância não faz. Aí ela volta com o processo para a primeira instância. Lá na primeira instância é produzida a prova, e aí o processo volta para a segunda instância para julgar o recurso. E aí vai demorar mesmo, tá? Mas ele, nesse momento, ele volta na primeira instância só para julgar o recurso. Mais nada além disso. Depois, só para produzir a prova, mais nada além disso. Depois volta para a segunda instância para quê? Para a gente julgar o recurso, tá? Bom, falta a teoria da causa madura e o juiz de retratação. Acho que é só isso que falta, né? Ó, tá acabando, gente. Ai, teoria da causa madura. Dá uma preguiça. É que tem umas coisas na legislação que elas foram colocadas, Helder. Aproveitar que o Helder fez aquele comentário. Elas foram colocadas na legislação somente com uma função. Qual, professora? Trazer celeridade ao processo. E trouxe? Não, porque o que vai trazer celeridade ao processo é a estrutura, é dinheiro, não é lei, não. Né? Nossa lei é boa. Mas aí fica se criando umas aberrações jurídicas justamente por causa dessas coisas, sabe? E uma das aberrações jurídicas que a gente tem é essa teoria da causa madura. Era no Código 73, o artigo 515, já era uma... Como é que eu vou dizer? Uma aberração. Entrou no Código de 2015 como artigo 1013, e ela ainda foi pior, porque ela foi modificada e ficou mais ainda, tá? Ficou mais aberração ainda, vocês vão ver por quê. Olha só, o que fala esse artigo 1013? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Efeito devolutivo. Até aí tudo bem, né? Ai, meu dente doendo. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença, decretar a nulidade da sentença
por ela não ser congruente com os limites do pedido da causa de pedir, constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, e decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Seguinte, vou explicar para vocês isso aqui. Eu tenho uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tá? Aí você recorre. Quando você recorre de uma decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, você quer o quê? Que o processo volte para a primeira instância e o juiz resolva o mérito. Porque se ele resolver o mérito contrário a você, aí você ainda pode apelar de novo, né? Porque se volta para a primeira instância, anula a decisão, eu não tive uma sentença, ela foi anulada. E aí vai ter uma sentença que resolve o mérito, se ela for prejudicial, eu ainda posso fazer outra apelação, né? Porque eu estou apelando da segunda sentença. Agora, se eu tenho uma decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o tribunal percebe que sim, aquela sentença está errada, e o juiz sim poderia ter resolvido o mérito, e aí ele mesmo resolve o mérito, eu não vou poder apelar da decisão do desembargador. Porque a apelação ela só é cabível contra sentença. Ela não é cabível contra acórdão. E a decisão proferida pelo desembargador, em segunda instância, é chamada de quê? De acórdão. Ou seja, se houver uma ofensa naquele acórdão à lei federal e ao texto constitucional, eu vou poder fazer recurso especial, recurso extraordinário. Agora, se não houver, eu não vou poder recorrer. Eu me ferrei, eu perdi um grau de jurisdição. Por quê? Porque em vez do tribunal mandar descer a decisão para a primeira instância, anular a decisão da primeira instância e proferir outra, e aí sim eu poderia apelar, não. Ele mesmo já decide na segunda instância. É claro que ele não pode fazer isso sempre, tá? É uma exceção. Primeiro, a causa já tem que estar em condição de julgamento, já tem que ter sido produzida todas as provas, tá? E quando que ele vai poder fazer isso? Quando a decisão extinguiu o processo sem resolução do mérito, decretou a nulidade da sentença, tá? Por não ser ela congruente com os limites do pedido da causa de pedir, ou seja, anulou a decisão, porque ela não tinha pedido ou não tinha causa de pedir, constatou omissão no exame de um dos pedidos, e aí pode julgar aquele pedido ou decreta nulidade por falta de fundamentação, tá? Queridos, qualquer um desses casos, ele mesmo pode julgar, em vez de voltar para a primeira instância, tá bom? É triste, não gosto. E é muito usado, infelizmente, tá? E por fim, eu vou falar com vocês aqui de uma coisa que eu já falei antes, que é o juízo de retratação, né? Que é quando o juiz profere uma sentença e depois volta atrás. Ele pode voltar atrás da cabeça dele? Me deu vontade. Sou volúvel, sou bipolar. Tá? Primeiro, para ele poder voltar atrás, tem que ter sido interposta uma apelação. E mesmo assim, interposta a apelação, ele só poderá se retratar, só poderá voltar atrás em 5 dias e em 2 casos. Quando for sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, se tiver resolvido o mérito, ele não pode voltar atrás, tem que ter sido sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e ou nos casos do artigo 332, que é improcedência liminar do pedido, né? Que é aquele caso em que o juiz percebe que o processo não precisa de audiência e que aquele pedido do autor ele é contrário à súmula do STF ou do STJ, ou de tribunal local, ou de julgamento de recurso repetitivo, ou de precedente, tá? Ou de súmula de tribunal local. Aí, nesse caso, ele julga o pedido improcedente mesmo sem citar o réu. Aí, se o autor recorrer, ele pode sim se retratar e decidir dar o andamento normal do processo e citar o réu. Sempre o prazo para retratação são de 5 dias. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma, Michel. Não. Ok. No semestre passado, a senhora gostava de falar que eu tinha exemplo para tudo, né? Tem, olha Aconteceu aí, tem. comigo. Não aconteceu comigo. Eu entrei com um liminar, um pedido de liminar, né? Quando o concurso da polícia em 2013.
e foi resolvida sem julgar o mérito. A juíza cagou pro meu processo. E aí eu entrei com recurso e eles julgaram improcedente. Eu perdi por 3-0 e não voltou para a primeira instância, para obrigar a primeira instância a julgar, não. Foi bem esquisito. Te prejudicou. E era uma coisa muito, muito boba. Tá bom. Gente, esse Helder, ele já deve ter ajuizado umas 300 ações. Porque ele tem exemplo para tudo. Quantas? Algumas, ele falou algumas. Ele perdeu a conta. Ele perdeu a conta. 257 mil ações, gente, porque tem exemplo para tudo. Eu acho que ele teve mais ações do que eu, como advogada, há quase 20 anos. Eu, como advogada há 18 anos, acho que o Helder tem mais experiência que toda... Tem perigo esse Helder formando em direito, gente. Eu fui reprovado 3 vezes. Eu fui reprovado 3 vezes na polícia por exame de saúde, sempre uns treinos sem nexo, A polícia faz isso mesmo. Eu tive vários alunos que já aconteceram isso. Vários. E depois eles conseguem passar em outros concursos, entendeu? Da polícia mesmo. E aí faz o mesmo exame e passa. Olha que louco. Aí depois eu passei tudo. Mas, enfim, gente. Então, essa é a parte de apelação. Bom, vou contar para vocês. Semana que vem, a nossa aula vai ser como? Presencial. E o que vai ter nessa aula presencial? Uma aula prática sobre apelação. Então, nós vamos fazer uma apelação. Eu vou levar um caso e vou, junto com vocês, fazer uma apelação presencialmente, tá? Ok? Claro que não é obrigatório, mas eu gostaria de todo mundo lá, tá? Para a gente ter esta experiência juntos. Ok? E, aliás, conhecer alguns pessoalmente, né? Porque tem uns que eu não conheço pessoalmente. Tem uns que eu conheci um mês antes da pandemia e tem outros que eu não conheço pessoalmente, né? Então, vou esperar vocês lá. Ok, gente? Ok. Beleza, senhor. Valeu. Então, ó.